Oi pessoal, a conversa hoje é sobre missão integral e cosmovisão cristã. Na internet muito se fala sobre essas duas coisas, né? Vou começar pela missão integral. A missão integral, ela é uma visão apoiada por uma reunião de teólogos lá em Lausanne. Eles fizeram um pacto de Lausanne e decidiram que o evangelho deve ser colocado todo para o homem todo. Então, nisso se desenvolveu a missão integral. Já estava em desenvolvimento antes, mas esse pacto de Lausanne meio que corrobora a missão integral. Eu tenho muito problema com essa ideia de missão integral, né? Eu vejo muita gente falando, se não é integral, não é missão. Eu não concordo com isso, porque uma pessoa às vezes não tem condições de ajudar a outra pessoa, né? A pessoa está precisando de uma cesta básica, está precisando de alimento, está precisando de emprego, e a pessoa não tem condições de ajudar a outra. Ela também está numa situação de vulnerabilidade. E ela vai deixar de testemunhar Cristo para outra pessoa porque ela não pode contemplar o homem todo? Claro que não, ela pode falar de Jesus Cristo, né? Ela mesma, ela não podendo contemplar o homem todo, ela pode falar de Jesus Cristo. Eu acredito que o principal é assim, a ajuda ao próximo é lei, é amor ao próximo, isso é lei, a Bíblia manda a gente fazer isso. Então, é nosso mandato, pode chamar de missão também, né? Ajudar o outro, porque é lei, é aquilo que nós devemos fazer. E isso não é evangelho. Evangelho é falar do perdão dos pecados. Tem uma frase famosa na internet que dizem ser de São Francisco de Assis, mas já se provou que não é dele, é de uma teóloga do começo do século XX, que diz: pregue sempre o evangelho, se necessário use palavras. E esse é um dos lemas de muita gente da missão integral, e eu não concordo com isso também. Tem que ser falado, tem que ser mostrado para a pessoa em palavras que ela precisa de Jesus Cristo. Então, uma pessoa que não tem condição de ajudar integralmente o outro, ela pode falar de Jesus Cristo, que é a parte principal. Eu acredito que falar de Jesus Cristo, entregar o folhetinho, essas coisas, são importantes. Isso não é descartável, né? Muita gente da missão integral coloca isso como sendo, eu vejo até um pastor, né, da missão integral falando que entregar folhetinho não é evangelismo. Eu acredito que é sim. Nós estamos falando com pecadores que precisam de Jesus Cristo. Então nós temos que falar da graça de Deus. Ajudar a pessoa fisicamente é lei, e ajudar a pessoa espiritualmente é evangelho. Então, fazendo essa distinção entre lei e evangelho, nós temos um melhor entendimento em relação à nossa missão aqui. A missão material, que é entregar aquilo que a pessoa precisa e que é lei, que nós devemos fazer, e a missão espiritual, que é falar de Jesus Cristo. Juntar as duas dá na missão integral? Não necessariamente, né? A missão integral tem várias teologias, né, em cima disso. E aí ela junta as duas como se fosse ambas lei e evangelho. Ela mistura lei e evangelho. E eu não consigo fazer essa mistura para ser adepto da missão integral. A missão integral é marxismo? Não é marxismo. Não tem nada a ver com marxismo, não tem nada a ver com comunismo, que nem o pessoal tem falado hoje, essas teorias de conspiração. Essas teorias de conspiração não ajudam em nada o debate. Eu não sou adepto da missão integral, mas eu respeito quem é adepto. Não considero a missão integral uma heresia, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas eu acredito que nós devemos distinguir lei e evangelho. Então, a gente tem que fazer a lei e tem que fazer o evangelho. Mas isso pode estar separado, a gente não precisa em todo momento ajudar a pessoa fisicamente. Às vezes também não tem oportunidade de falar da palavra de Deus e nós vamos ajudar mesmo assim a pessoa, mesmo sem oportunidade de falar da palavra de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair em legalismo, né? A ideia de uma missão integral, como se não fosse integral, não é missão. Isso é legalismo, isso não é bíblico. E agora eu vou falar sobre a cosmovisão cristã, uma coisa que eu
Gosto menos ainda, não gosto da cosmovisão cristã. Por quê? Porque a cosmovisão cristã ela foi criada por neocalvinistas. E o Kuyper, Abraham Kuyper, que é o pai do neocalvinismo, dizia que só o calvinismo é uma cosmovisão cristã, e muitos reformados concordam com ele. Toda vez que eu posto isso, o pessoal diz que ele está certo. Os calvinistas dizem que ele está certo, que só o calvinismo é uma visão de mundo, só o calvinismo cuida da integralidade da pessoa e tudo mais. E isso não é verdade, né? Todos os cristãos têm uma visão de mundo diferente uma da outra, né? Não existe só uma cosmovisão cristã que nem os neocalvinistas querem colocar. E eles são muito legalistas, vivem criando regras para a política, né? Diz, o Estado tem que fazer isso, o Estado não pode fazer aquilo. Aqui no Brasil a maioria é de direita, liberal, ou melhor, extremista de direita, né? Dizendo que o Estado pode ou não pode fazer e usando a Bíblia para isso. Na teologia dos dois reinos, que é que eu faço parte, nós cuidamos do Estado através da razão. Então, eu já falei aqui em outros vídeos, nós olhamos para as necessidades do Estado pela razão, nós convencemos as pessoas a adotarem certas posturas pela razão. Eu não posso obrigar a pessoa a adotar tal postura em relação a isso, né? Então, a cosmovisão cristã, ela busca a cristianização das coisas. Então, vamos cristianizar o Estado, vamos cristianizar... Eles falam que aceita a pluralidade, mas eu duvido muito que se chegarem ao poder e vão fazer essa pluralidade, né? Nós temos aí dois exemplos de dois calvinistas no poder hoje em dia que eles fazem coisas que não são legais, a gente não gosta, são coisas erradas que eles fazem. Eles estão querendo dominar e não servir a nação. Então eles querem impor as suas visões de mundo. E se um neocalvinista chegar no poder, vai ser a mesma coisa. O Abraham Kuyper estava no poder e teve pluralidade. Ele não concordava com as outras visões de mundo. Ele diminuía as outras vertentes cristãs nos escritos dele. E isso causou muito extremismo em muitas pessoas, dizendo que só o calvinismo é que tem a visão de mundo, que o luteranismo não tem, que o catolicismo romano não tem. A Holanda, ela tomou posturas bem questionáveis na sua história, né? A gente tem o apartheid, por exemplo, várias coisas, e eu não quero associar isso ao neocalvinismo, mas isso mostra que a Holanda não foi redimida, como eles falam, ela não mudou de mentalidade por ter sido adepta do neocalvinismo. Então, pelo comportamento extremista dos adeptos da cosmovisão pela internet, cosmovisão cristã, dizerem que só o calvinismo é isso, ou que tem que ser de direita para ser cristão, quem é de esquerda não é cristão de verdade, como eles falam, quem é social-democrata não é cristão de verdade. Então, por esse extremismo, toda vez que eu vejo cosmovisão cristã em uma literatura ou na internet, eu já fico com os dois pés atrás, porque eu já sei que lá vem bobagem. Lá vem extremismo político e eu não concordo com isso, eu não consigo digerir isso. Então, cosmovisão cristã, todo mundo tem uma cosmovisão, todo mundo tem uma visão de mundo. Se você é cristão, você tem uma cosmovisão cristã. Então, não tem, o rótulo não é o problema é o conteúdo da maioria que usa esse termo. Esse termo ele é meio que proprietário dos neocalvinistas e eles usam para extremismo político. Então, a gente existem possibilidades melhor de entender a política em relação... Como é que o cristão se relaciona com a política? Por exemplo, a teologia dos dois reinos, que eu sou adepto, que já tem uma solução melhor para que nós possamos lidar com a política pela razão. Apesar de ter luteranos que são inspirados em teologia do domínio, neocalvinismo e outras coisas aí da internet que, infelizmente, não estão de acordo com a teologia dos dois reinos. Eles estão querendo impor as suas ideias para as pessoas, né? Tem luteranos nessa também, infelizmente, mas eu não concordo com isso. Como o Lutero falou, crer ou não é uma coisa da particularidade de cada um. E quem faz a obra é o Espírito Santo, não é a política. Nós não vamos cristianizar o país. Podemos até cristianizar, mas vai continuar sendo pecador como sempre foi, vai continuar tendo problema, vai continuar tendo vários problemas como nós temos hoje.
Hoje nós vemos a participação dos cristãos na política e nós ficamos horrorizados. Nós vemos que eles muitas vezes não são honestos, muitas vezes são corruptos e eles gritam contra quem pensa diferente, eles atacam, eles são cheios de ódio, espumam de ódio em relação a quem pensa diferente, e muitos usam essa ideia de cosmovisão cristã no Estado, né? Então, não se deixe levar por isso. Cosmovisão cristã, se você quiser usar o termo, tudo bem, você é cristão e você tem uma cosmovisão cristã. Mas se você vê na internet sobre essas coisas, ou literatura sobre isso, já fique com o pé atrás, porque isso é uma ideia de sobrepor as outras vertentes cristãs e colocar o calvinismo, ou melhor, o neocalvinismo, como sendo a única solução para a teologia, para a cultura, para a política e essas coisas, né? E as ideias que eles inventam em nome dessa cosmovisão cristã, com quem você tem que votar, que pensamento político você deve ter e tudo mais, esse legalismo todo. Então, você não precisa se prender a esse legalismo da cosmovisão cristã. Eu não me prendo a isso. Então, eu não gosto da cosmovisão cristã, acho uma péssima ideia, que é a ideia do neocalvinismo, né? Eu não acho essa ideia do neocalvinismo boa, eu acho uma ideia muito ruim e que tem prejudicado muito as pessoas, o convívio entre as pessoas. Então, que Deus cuide de nós, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os neocalvinistas também para que sejam mais moderados e possam dialogar com as pessoas. Existem neocalvinistas mais moderados, mas é uma minoria, né? Então que essa minoria possa crescer e ser mais moderada em relação a isso e nós possamos usar o termo cosmovisão cristã em paz. Mas até lá esse termo está maculado, eu prefiro não usar, ok? Bom, esse foi o vídeo, Cosmovisão e Missão Integral. Se você quiser me ajudar, eu vou deixar o Pix aqui embaixo, ti.surian@gmail.com. Se você não puder ajudar, não tem nenhum problema também. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Amém.